Todos nós fazemos parte de uma família, tanto aqueles que são casados, que têm seus filhos, quanto aqueles que ainda moram debaixo do teto dos seus pais. Todos nós participamos de família. Mas quando nós pensamos na instituição família, nós vemos que nos nossos dias vivemos dias difíceis, tempos em que a família está sob ataque. Demandas no trabalho, escola, agendas ocupadas, estresse, são pressões que separam as famílias atualmente. Era muito comum, por exemplo, nos dias dos meus avós, na hora das refeições, todos estarem juntos ali ao redor da mesa e participarem daquele momento com a família. Hoje, isso quase sempre não é possível, nossos horários nem sempre se combinam quando a gente consegue fazer as refeições em casa, porque na maioria das vezes fazemos no trabalho. No final de tudo, nós acabamos por comprometer também o tempo da família, porque passamos tanto tempo nas redes sociais, nas séries de filmes ou em outras programações que roubam o tempo da família, sem falar que o próprio inimigo, Satanás, ele procura de todas as formas gerar conflitos no seio da família. Em contrapartida, Deus, ele quer que nós construamos solidamente famílias. Por isso que o tema dessa conferência é exatamente esse: uma construção chamada família. E eu gostaria então de fazer a leitura do texto bíblico que foi utilizado para a nossa reflexão nessa noite, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos 24 a 27. É uma parábola de Jesus. É bem conhecida porque também é retratada em um outro livro, em outro evangelho, no Evangelho de Lucas. Diz assim, Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Essa é uma parábola que é conhecida como a parábola dos dois construtores, e é uma passagem onde Jesus ensina a importância de construir a sua casa, a sua família em um terreno sólido. E todos nós, claro, somos chamados, desde aqueles que já têm família constituída, como aqueles que estão aí noivos ou namorando, pretendendo formar uma família. E é certo que o nosso desejo é que essa família esteja em bases sólidas. Todos nós queremos construir a nossa família, mas o que nós vemos nos nossos dias é que nem todos têm esse cuidado. Sempre vemos as pessoas erguendo suas casas, suas famílias em algum tipo de terreno. Quando tudo está bem e a vida está tranquila, uma casa, por exemplo, construída sobre a areia, não revelará a sua estabilidade, porque está tudo muito bem. Porém, à medida que os problemas, as crises, os conflitos atingem o nosso lar, quando esse mundo real se mostra através da ansiedade, de problemas e lutas, e isso às vezes até diariamente, se não a cada hora, nós percebemos o quanto precisamos construir a nossa casa, o nosso lar, a nossa família sob a rocha. Esses, queridos, são momentos em que os ventos estão uivando, a chuva está batendo em nossas casas, mas também são momentos em que nos tornamos profundamente conscientes de quão firme e seguro é o nosso fundamento, ou não. Porque é nessas horas de crise que nós observamos se a nossa edificação, se a nossa família está realmente firmada na rocha. E claro, quando Cristo ele trouxe essa parábola, ele procurava falar ao povo acerca de ter uma vida na presença de Deus. E nós fazemos então uma inferência, uma aplicação para a família, mas também para a igreja. Nessa parábola, Jesus afirma que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam são construtores, edificadores sábios,
pois construíram suas casas sobre alicerces sólidos, sobre a rocha. Eu lembro muito bem quantas vezes, envolvido com construção, quer da minha casa, quer da igreja, a gente precisava fazer um alicerce bem feito, para exatamente evitar rachaduras, até mesmo uma demolição posterior. Então precisamos ter cuidado também com a nossa vida espiritual, com a nossa família, com a igreja, porque os ventos do infortúnio, as chuvas das adversidades se abatem contra nós, e às vezes enchentes que trazem crises, grandes crises, vêm sobre a nossa família, sobre a nossa vida. É por isso que Jesus fala da importância de ouvir a sua palavra e praticá-la. Mas Jesus também diz que aqueles que escutam a palavra de Deus e não as praticam são construtores tolos. É certo que a palavra é lançada, a palavra é entregue, mas nem todos têm a compreensão, a consciência ou o desejo de recebê-la, ou até mesmo aplicar às suas vidas. E aí o Senhor Jesus diz que essas pessoas que escutam a palavra de Deus, que são confrontadas com as Escrituras e não as praticam, são como construtores tolos, pois constroem as suas casas até mesmo de forma grandiosa, mas numa fundação instável. Podemos, queridos, aplicar essa parábola à nossa vida, à igreja, mas também à família. Precisamos construir nossas famílias em bases sólidas, firmes, para que quando os problemas, quando as dificuldades, quando as lutas, as crises chegarem, ela permaneça de pé. Nós sabemos que lutas vêm às nossas famílias. Às vezes, crises conjugais no relacionamento entre marido e esposa. Às vezes, crise no relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, e até mesmo entre irmãos. É por isso que realmente precisamos edificar a nossa família sobre a rocha. Talvez você pergunte: tudo bem, pastor, eu entendi a parábola de Jesus, temos sido ministrados aqui na igreja sobre esse ensinamento, mas eu gostaria de saber como construir a minha casa, a minha família sobre a rocha, numa base sólida, para que ela seja bem firmada. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que famílias fortes têm em comum. Quando Deus instituiu a família, Ele a projetou para ser como uma fortaleza, ou seja, nada pudesse violá-la, nada pudesse derrubá-la. Daí algumas passagens bíblicas confirmarem essa declaração. O Salmo de número 128, versos 3 e 4 diz: sua esposa será como uma videira frutífera dentro de sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Sim, esta será a bênção para o homem que teme ao Senhor. Ou seja, o homem que teme ao Senhor tem a sua família fortalecida. Em Isaías capítulo 32, versículo 18, a palavra do Senhor diz: o meu povo viverá em moradas pacíficas, em lares seguros, em lares de descanso tranquilos. Ou seja, a paz e a segurança habitariam no nosso lar. E é interessante porque o que a gente vê na atualidade são famílias em conflito diário, as pessoas como que se tornando cada vez mais opostas uma à outra, não caminham juntas, pelo contrário, se possível, mais e mais separadas. Mas, queridos, além dessas verdades que citamos, dessas duas passagens de Salmos e Isaías, nós observamos que há algumas coisas que nós precisamos fazer com a ajuda de Deus para construir uma família forte. Nós não podemos esperar em berço esplêndido que Deus realize toda a obra quando nós temos parcela significativa para tornar a nossa família forte ou não. É por isso que nós procuramos relacionar aqui 5 atitudes que você e eu devemos ter para tornar a nossa família forte.
E a primeira atitude é que a família forte, ela tem compromisso. Compromisso, queridos, é a garantia de que esta família permanecerá unida e valorizará uns aos outros por toda a vida, não importa o que acontecer. Infelizmente, há muitos que encaram, por exemplo, o casamento na linha de Vinícius de Moraes: o amor seja eterno enquanto dure. Ou seja, se ele durar um mês, beleza, depois disso a gente separa. Porém, a Bíblia deixa bem claro: o homem deixará a sua mãe, o seu pai, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E isso, queridos, é para toda a vida. Os valores do mundo são contrários aos valores de Deus. Veja o que as Escrituras têm a dizer também sobre compromisso. Eclesiastes, capítulo 9, verso 9 diz: aproveite a vida com sua mulher, a quem você ama, todos os dias desta vida que Deus lhe deu debaixo do sol. É a sua esposa, é o seu marido, é essa união, é esse compromisso que você tem um com o outro. Infelizmente, hoje, a gente vê que a coisa está descambando para uma realidade totalmente diferente. As pessoas não têm compromisso. E aí, nós vemos lares sendo desfeitos por conta de traição, de adultério, de pornografia. Lá em Ruth, capítulo 1, verso 16, diz: não me instes para que te deixe, ou me afaste de ti. Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que ficares, ficarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Isso é compromisso. E aqui, claro, a relação de Ruth com a sua sogra. Mas, amados, essa mesma relação de intimidade, de confiança, de compromisso, deve existir dentro da família, na relação entre marido e esposa, entre pais e filhos. No Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 10, versos 7 a 9, diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, fazendo referência àquilo que havia sido posto lá em Gênesis. Assim, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Com que facilidade a gente vê lares sendo desfeitos. Casa-se no dia, passados algumas semanas, meses, olhe, já se fala de separação. No último ano, eu aconselhei muitos casais e jovens. E uma coisa que se destacou ao longo de todos os aconselhamentos é que as pessoas hoje em dia não entendem o que é compromisso. Infelizmente, a maioria das pessoas entra no casamento com uma atitude muito relaxada. Se der certo, ótimo. Se não der, ótimo também, a gente separa. Porque se o amor já se esfriou, por que permanecer junto? O casamento é como que um desafio que requer investimento constante. Só que ninguém quer mais investir no casamento. Infelizmente, muitos só querem o bônus, não assumindo o ônus. De repente, chega um dia que entram no gabinete pastoral e dizem simplesmente: não deu certo, não tem jeito. Da mesma alegria que subiram no altar, é uma alegria quando desfazem o casamento. Um dia, amados, Adão chegou em casa muito tarde. Eva estava chateada e foi logo dizendo: você está saindo com outras mulheres. O que Adão respondeu: Eva, querida, você está sendo irracional. Você sabe que é a única mulher da terra. A briga continuou até Adão adormecer, apenas para ser acordado por uma dor estranha em seu lado. Era Eva cutucando no torso. Ele pergunta: o que você acha que está fazendo? E Eva responde: contando suas costelas. Queridos, alguns levam seus votos de casamento tão levianamente que quando os problemas vêm, as pessoas dizem: eu não esperava isso. Mesmo que no curso de noivos o pastor tenha falado sobre isso, mas é como que os noivos estavam tão enamorados que não estiveram atentos aos alertas, às advertências que foram apresentadas, quase que num transe romântico, até que a realidade chega.
E você precisa encarar não só as alegrias, as bênçãos, o prazer, mas também as lutas, as decepções e as tristezas. O compromisso, a aliança, é para toda a vida. Deixe-me fazer uma pergunta. É o amor que sustenta o nosso compromisso ou o compromisso que sustenta o nosso amor? Talvez na empolgação dos namorados ou sob a influência dos filmes de Hollywood, alguns digam que é o amor que sustenta o compromisso. Contudo, queridos, se formos verdadeiros e honestos conosco e com o nosso cônjuge, nós vamos dizer que é o compromisso que sustenta o nosso amor. Porque quaisquer que sejam os problemas que enfrentamos ou enfrentaremos, nós os enfrentaremos juntos. Casais fortes dizem: estou comprometido com você, não importa o que aconteça. A palavra divórcio, ela precisa estar fora do nosso vocabulário. E quanto aos seus filhos, quão comprometido você é com eles? E filhos, quão comprometidos vocês são com seus pais? Veja o que diz Colossenses capítulo 3, versos 20 e 21. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Queridos, a obediência dos filhos é seu compromisso com seus pais. Quando você os obedece, quando você, filho, obedece aos seus pais, você está dizendo a eles que você está comprometido com eles. E pais, vocês podem transmitir um senso de compromisso aos seus filhos de duas maneiras. A primeira, transmita aos seus filhos que eles são uma bênção. Meu Deus, quantas vezes eu que trabalho em educação ouvi pais dizerem assim: esse menino é muito danado, esse menino não quer nada com nada, esse menino não presta, não vai dar para nada. Queridos, você precisa lembrar aos seus filhos de que eles são bênção, não um fardo. A mídia hoje envia a mensagem de que as crianças são uma despesa indesejada, uma interferência nas carreiras ou um acidente inoportuno. Foi sem querer e o menino veio. Queridos, não há erros, não há acidentes, não há surpresas para o nosso Deus. Diga aos seus filhos que eles são uma bênção. Oh, glória a Deus. O Salmo 127, verso 3 declara: os filhos são herança do Senhor e a posteridade sua recompensa. Na minha época de escola, era muito comum a gente ter os times de futebol, jogar aquelas peladas de rua. Eu jogava muito ruim, ainda hoje sou um péssimo jogador. E eu nunca era escolhido. Nenhum time me queria no seu grupo. Um time dizia assim: eu o escolhi da última vez, vocês é que devem fazer isso hoje. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de não ser escolhido pelo time, ou de ser rejeitado em uma atividade na igreja, ou no trabalho, ou na escola. Há muitas crianças que são assim em nossas famílias por causa do que falamos como pais. Às vezes comparando um filho com o outro. E os nossos filhos crescem excluídos, deixados de lado. Há uma outra coisa, querido, há uma segunda maneira que nós podemos revelar, que nós podemos mostrar o nosso compromisso como pais com os nossos filhos. Transmita aos seus filhos que eles são amados incondicionalmente. Nós vivemos uma sociedade orientada para a realização, para o sucesso, onde a valorização do outro é traduzida pelo seu desempenho. Assim, a importância é igual à habilidade e a autoestima é igual à realização. Essa mentalidade, queridos, se filtrou em muitos lares cristãos. Pais, seus filhos sabem que não há nada que eles possam fazer para serem mais amados, porque já são amados por você com um amor incondicional, ou você fica a cobrar deles: olha, menino, se tu não passar,
Pense o que vai acontecer. Eles sabem que não há nada que eles possam fazer para serem mais aceitos, porque são totalmente aceitos, porque você os valoriza. Eles sabem que não há nada que eles possam fazer para serem mais valorizados, porque são infinitamente valorizados por você. Você demonstra isso, você declara o seu amor para o seu filho. Que é isso, pastor? Eu sou homem. Posso fazer isso? Não. Queridos, nada afastará mais uma criança do que fazê-la trabalhar por algo que deveria ser dado gratuitamente. É verdade. O seu amor, a sua aceitação, a sua autoestima. Seus filhos sabem que são uma bênção e não um fardo. Eles sabem que estão amados incondicionalmente. Filhos, seus pais sabem que vocês obedecem a eles, mesmo quando eles não estão presentes. Meu Deus do céu, é só fecharem a porta e sair, que a casa vira de cabeça para baixo. Queridos, lembremos-nos que isso é compromisso. É a primeira coisa que famílias fortes têm em comum. Casais comprometidos um com o outro, pais e filhos comprometidos um com o outro. Mas vejamos a segunda atitude. Famílias fortes têm comunhão. Comunhão, queridos, é o tempo que você passa com seus entes queridos e familiares. Este não é o momento de sentar em frente à televisão. Não é o momento de você ficar passando o dedinho no celular, acessando suas redes sociais. Comunhão é como os momentos que você passa em volta da mesa, comendo, conversando e rindo. Daí o Salmo 128, verso 3 afirmar: os teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Oh, glória a Deus. Em uma pesquisa, 1.500 crianças foram questionadas: o que torna a sua família feliz? Mais de 90% das crianças disseram que era fazer coisas juntos com o pai e a mãe. Não é uma casa grande, não é uma casa nova, não é um videogame de última geração, não é muito dinheiro, é o aconchego do lar, é o amor dos pais, é a presença dos seus pais ao seu lado. Glória a Deus. Queridos, a comunhão é passar um tempo de qualidade com a família, onde você pode finalmente ver o coração deles apenas olhando em seus olhos, e você pode dizer como eles estão imediatamente. Pode ser que eles nem digam nada, mas só em você ver, você sabe tudo que se passa naquela vida. Seu filho é tímido ou confiante? É um líder ou é um seguidor? Quais são os interesses dele? O que ele quer ser algum dia? Quem é o melhor amigo dele? E por que essa pessoa é o seu melhor amigo? Alguns de vocês talvez fiquem sem respostas para essas perguntas. Pais hoje não têm mais relação com os filhos. E aí, em virtude disso, a gente vê os filhos se envolvendo cada vez mais com drogas, com pornografia, com imoralidade, com facções. Queridos, para a família, o amor é escrito como tempo. Maridos e esposas, Deus nos faz dois em um. Então precisamos ser um juntos, muito mais do que somos atualmente. Talvez você precise ver o que está separando você do seu cônjuge. O casamento é como dois cavalos puxando uma carroça. Eles precisam estar juntos, permanecer juntos e ter uma mente indo na mesma direção para realizar qualquer coisa. Mas o que a gente vê é o contrário. Cada um seguindo para o lado oposto. E a família não anda. A família fica paralisada, estagnada. Não há substituto para o tempo gasto juntos. Você não pode negligenciar sua família por meses e depois querer compensar isso levando-os ao shopping ou comprando algo que eles queiram. Tire um tempo para fazer coisas juntos. Leve-os ao supermercado, desacelere e experimente a vida juntos. Isso é comunhão. Outro dia eu fui visitar um casal da nossa igreja, e lá chegando para fazer essa visita, estava a esposa com o filho recém-nascido e o marido tinha saído com os dois outros. Tinha ido para a praça. Ele era professor, trabalhava manhã, tarde e noite. Naquela noite ele estava sem aula.
E aí ele foi para a praça jogar bola com os meninos, um de 5 e outro de 8 anos. Eu disse, meu Deus, que exemplo maravilhoso. Às vezes a gente chega fatigado do trabalho, cansado mesmo, mas a gente não tem tempo para o nosso cônjuge, não tem tempo para os nossos filhos. O que a gente tem tempo é para sentar no sofá, ligar a TV e ficar recebendo todo tipo de porcaria que é lançada sobre nós. Precisamos entender, queridos, que também uma família forte é uma família que tem boa comunicação. Essa é a nossa terceira atitude, ter boa comunicação. Famílias fortes, queridos, são mantidas unidas por uma boa comunicação. Comunicação é discutir os fardos do seu coração, não é sonegar aquilo que está se passando com você. Às vezes a gente entra naquela desculpa de dizer assim, eu quero proteger você dos problemas, e você não se comunica com seu cônjuge, você não abre o seu coração, não abre as janelas da sua alma, não compartilha os seus sentimentos. E o que é pior, que acaba fazendo isso, terceirizando esse processo, com uma colega de trabalho, com um amigo do serviço, e daqui a pouco, aquele desabafo se torna em um sentimento extraconjugal. Uma boa comunicação é sempre com respeito e amor, que a sua fala seja cheia de graça e temperada com sal. Provérbios 16:24 diz, palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e cura para os ossos. Queridos, a comunicação é uma via de mão dupla. Além de ser um bom comunicador, é necessário também ser um bom ouvinte. Meu Deus, como é difícil ser um bom ouvinte. Outro dia a Osana disse assim, você tem que me ouvir, né? E a gente está ali, em 220, tem que parar. Tá certo, pode falar que eu te escuto. Glória a Deus. Mas permita-me falar algumas características de uma boa escuta. Primeiro, seja observador. Olhe para ela ou para ele, mostre que você está ouvindo e se interessa pelo que ele ou ela está falando. Não é aquela coisa de dizer assim, sim, tá certo, no final ela pergunta, o que foi que eu disse? E agora eu quero falar. Jesus tem misericórdia, né? Você estava ali, mas a sua cabeça estava no outro canto. Queridos, estudos dizem que apenas 7% dos nossos verdadeiros sentimentos são transmitidos pelas palavras que falamos, 38% pela maneira como dizemos essa palavra, como falamos, e 55% são transmitidos pela linguagem corporal, como nós expressamos. Porque às vezes você diz assim, tá tudo bem, e o outro, né, faz a leitura que não tem nada bem, né? Queridos, nós precisamos entender que, como família, não podemos deixar de observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, na nossa família. E aí, é impossível ouvir a nossa família se a TV está ligada. Também é impossível ouvir quando nós estamos reféns da internet. A outra característica, a outra coisa que nos mostra que estamos tendo uma boa escuta é que nós precisamos estar disponíveis. Comunicação é como pescar. Você pega um peixe quando ele está com fome e ele morde a isca. Esteja disponível quando seus filhos e cônjuge quiserem. Pode ser durante um programa de TV, um jogo de futebol, meu Deus, logo no campeonato essa mulher quer conversar comigo. Depois você vê o resultado, vai conversar com ela. Às vezes pode ser à meia-noite, né? Se preparando para aquele grande final. E aí ela quer aquele bate-papo, meu Deus, aquela BR. Isso é hora, mulher. Jesus, queridos, nós precisamos entender que é necessário estar disponível um para o outro. É necessário também ser atencioso. É incrível como nós somos atenciosos com os outros, na escola, no trabalho, mas quando chega em casa, meu Deus, é como se a gente mudasse. A gente deixa toda a delicadeza, toda a gentileza lá fora
e entra dentro de casa igual um cavalo batizado. Não, batizado não. Um cavalo mesmo dando coice, né? Acabamos sendo rudes com as pessoas com as quais nós deveríamos ser mais gentis. Queridos, se nós interrompêssemos as pessoas do trabalho, como nós fazemos em casa, nós ficaríamos isolados. Se nós dessemos as costas ao nosso chefe, como às vezes damos as costas ao nosso cônjuge, quando ele está falando conosco, o nosso chefe nos demitiria na mesma hora. No mesmo dia, no mesmo instante. Olha só, graças a Deus que o nosso cônjuge é misericordioso conosco. É por isso que Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, verso 2, diz assim: sejam pacíficos, compreensivos, sempre gentis com todos, não só com os que estão de fora, mas principalmente com os de casa. Queridos, um conselheiro matrimonial certa vez disse ao marido para tentar ser legal com a sua esposa. Ele então chega em casa depois de um dia de trabalho, e nesse dia ele quis fazer tudo diferente. Ele botou uma roupa nova, se perfumou todo, levou até mesmo um buquê de rosas e uma caixa de chocolates. Ele estava tentando causar uma boa impressão. A esposa, quando vê, diz: eu não posso acreditar, o nosso filho está vomitando, há uma quantidade absurda de pratos para lavar, seus pais estão vindo logo hoje nos visitar, e para piorar, você chega aqui embriagado, né? Queridos, precisamos também ser espontâneos. Mostre a eles que você os ama. As demonstrações de afeto são as melhores. E aqui afeto não é só do momento do bem bom para os casados, para salientar, mas também nas coisas do dia a dia, no beijo. Meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia. Todo dia a gente está lá em casa com essa determinação, não dormir sem beijar um ao outro, né? E se possível ser um beijo de 6 segundos, porque ele toca menos do que tempo do que 6 segundos não conta, né? E isso muitas vezes é melhor do que doces ou presentes, né? Nós precisamos disso, queridos. E eu não estou falando aqui no sentido de apimentar relacionamento, não. Isso é compromisso, isso é espontaneidade que deve existir no casamento. Um casal estava com problemas, então eles foram até o pastor. Depois de algumas visitas, o pastor disse que havia descoberto o problema principal daquele casal. O pastor se levantou, foi até a mulher, até a irmã, pediu que ela se levantasse e lhe deu um abraço. Ele olhou para o marido dela e disse: é disso que a sua esposa precisa, pelo menos uma vez por dia. O homem franziu a testa, pensou um momento e então disse: ok, que horas que o senhor quer que eu traga ela amanhã para você passar de Queridos, pastores e conselheiros matrimoniais dizem que mais da metade de todos os divórcios são resultados de uma má comunicação, e que se os cônjuges pudessem ter aprendido a falar, poderiam até mesmo ter salvado seus casamentos. Uma família forte tem uma boa comunicação. Essa é a terceira atitude. Mas vejamos também que há uma quarta atitude. Famílias fortes têm confiança para enfrentar as crises. O marido uma vez sentiu que estava sendo dominado pela mulher, então foi a um psicólogo tratar desse problema. O psicólogo lhe disse: você não pode deixar a sua esposa te intimidar, você não pode deixar a sua esposa te dominar. Vá para casa e mostre a ela quem você é. Você é o chefe. O marido chegou em casa, bateu a porta, sacudiu o punho na cara da esposa e rosnou: de agora em diante, você vai receber ordens minhas. Quando eu chegar no trabalho, eu quero o meu jantar na mesa. Eu quero as minhas roupas limpas e engomadas. E olhe, 2 dias na semana eu vou sair para jogar de bola com os meus amigos. Você vai ficar em casa, me aguardando, para mais tarde. E outra coisa, você sabe quem vai dar o nó na minha gravata no domingo para eu ir para a igreja? Ela respondeu: sei sim, o agente funerário. Queridos, cuidado.
Não confie nos conselhos do mundo quando se trata de problemas familiares. Deus nos deu tudo o que precisamos, as Escrituras. Construa a sua vida nos princípios bíblicos. Você terá boas habilidades para enfrentar os problemas e ter paz no seu lar. Aqueles que desenvolvem boas habilidades de enfrentamento dos problemas têm a rara habilidade de resolver crises juntos. Nunca pense que as famílias se separaram, tiveram grandes problemas, e que as famílias que vivem juntas não têm dificuldades. Divórcios e brigas são resultados de uma resolução, de uma determinação para permanecerem juntos. Eu e Osana completaremos nesse ano de 2025, no mês de abril, 31 anos de casados. E certamente tivemos problemas muito piores do que muitas pessoas que com bem menos tempo do que nós se divorciaram. Todas as famílias têm lutas, até mesmo as famílias cristãs têm problemas. Temos que aprender, queridos, a atacar os nossos problemas juntos, em vez de atacar um ao outro. O que a gente vê hoje em dia é as pessoas brigando, ao invés de buscarem soluções juntos. E finalmente, chegamos à quinta atitude para construir uma família forte: desenvolver a consagração da família ao Senhor. E aqui está o pilar espiritual que sustenta a estrutura familiar, ou seja, dedicar ao Senhor a sua família. Não há como ter uma família verdadeiramente bem-sucedida, firme, se Deus não estiver na família. Claramente as Escrituras nos exortam nesse sentido. Salmos 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Josué, capítulo 24, verso 15 diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 13: todos os homens de Judá com suas mulheres, filhos e crianças estavam ali perante o Senhor. Era a família que estava perante o Senhor. Atos capítulo 10, verso 2 diz que ele, Cornélio e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Não era só o pai, era a mulher, eram os filhos, era toda a família. Atos capítulo 18, verso 8 diz: Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua casa creram no Senhor. Toda a sua casa. Queridos, que seja Ele a prioridade número 1 na nossa família. Dê prioridade às suas devocionais e à participação na igreja. Outro dia nós publicamos um vídeo no grupo de pastores, onde um pastor renomado ele dizia assim: olha, pais, eu quero dizer para vocês, eu obriguei meus filhos a ir para a igreja quando crianças. E eu disse: eu obriguei as minhas filhas a irem para a igreja. Alguns poderiam dizer assim: pastor, mas isso é terrível, essas crianças vão crescer não querendo o evangelho, não querendo Jesus. E esse pastor disse: olha, meus filhos estão na casa do Senhor, têm suas famílias. As minhas filhas estão na casa do Senhor. Nós obrigamos os nossos filhos a acordarem no horário para ir para a escola. Nós obrigamos nossos filhos a escovarem os dentes. Nós obrigamos os nossos filhos a nos seguirem para algum local que eles não querem ir e vão conosco. Mas quando é para ir para a igreja, não posso obrigar os meninos, tem que ficar em casa assistindo televisão, ficando na internet, e aí nós vamos perdendo os nossos filhos. Queridos, eu e Osana somos abençoados, porque temos 2 filhas, 2 jovens crentes, e desde a infância elas têm sido encorajadas a ler a palavra de Deus. E como é bom ver elas nos quartos dela, fazendo as devocionais, lendo a palavra, orando. Hoje, infelizmente, a gente não faz mais devocionais, a gente não faz mais, não tem esse tempo
com a família. É preciso investir na nossa consagração ao Senhor na família. Como pastor, queridos, convidado para participar dessa conferência da família de 2025, eu me senti muito honrado pelo convite que a pastora Ivonisa nos fez. Mas deixe-me desafiá-lo a construir uma família forte, a construir uma família firmada na rocha que é Jesus. E todos nós podemos fazer isso. Vamos nos lembrar desses 5 Cs que nos ajudarão a construir uma família forte no Senhor. Compromisso. Não importa o que a situação estejamos vivendo. Comunhão. Tenhamos tempo juntos. Comunicação. Vamos conversar. Confiança. A habilidade de enfrentar juntos para vencer os problemas. E consagração. Dedicação ao Senhor. Que Deus nos abençoe a sua palavra em nossas vidas. Assim que nós construamos famílias fortes, famílias harmoniosas e dedicadas ao Senhor. Amém. Glória a Deus.